Oi, gente! No vídeo de hoje vou te ensinar a preparar esse salgado. Aqui em Salvador nós conhecemos como bauru, mas também ele é conhecido como joelho salgado. Você conhece por outro nome? Deixa para mim nos comentários. Uma massa fácil de preparar. Então vamos lá para a nossa receita. Numa tigela você vai acrescentar um sachê de 10 gramas de fermento biológico seco, tá bom? 2 colheres de sopa generosazinha de açúcar. Você vai adicionar 2 ovos inteiros e também vai adicionar 70 ml de óleo, tá bom? E vai dar uma misturada aí. Mistura bem e a gente já vai colocar o restante dos ingredientes. Para essa receita, vamos utilizar 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Então, eu começo adicionando aos poucos, vou incorporando os ingredientes na massa, aí eu coloco mais um pouquinho de farinha e vou acrescentar o sal. 1 colher de sopa de sal, não precisa ser uma colher de sopa rasa não, tá? Coloco 1 colher de sopa generosa para dar sabor no salgado. Agora, eu vou colocar aí 200 ml de água aos pouquinhos também. Vai misturando e vai colocando aos pouquinhos um pouquinho da água morna, tá certo? Até dar o ponto da massa. Quando eu terminar de adicionar toda a água, eu misturo e já vou transferir essa massa para a bancada, porque ela precisa ser sovada. Então, observe que ainda tem um pouquinho de farinha ali que eu deixei reservada para ir dando ponto na massa, tá certo? No final, quando a gente terminar de sovar, ainda vai sobrar um pouquinho de farinha. Então, pode ser que sobre, pode ser que você precise adicionar um pouquinho. Dependendo da marca da farinha, ela pode absorver um pouquinho mais de água ou não, tá? Gente, agora precisa sovar. Vai sovar por uns 10 minutinhos, até essa massa ficar bem lisinha, tá? Assim que a massa estiver sovada por uns 10 minutinhos, você vai voltar ela para o bowl, vai cobrir com um paninho e vai deixar ela descansar até dobrar de volume. Essa farinha que ficou aí ainda faz parte das 500 gramas. Eu vou deixar ela reservada para quando a gente voltar, a gente precisar abrir a massa, vai utilizar um pouco de farinha. A massa já descansou, gente, dobrou de tamanho. Agora eu vou colocar ela novamente na bancada e vou fazer a divisão. Se você estiver fazendo para alface e venda, o ideal é que você faça pesado cada pedacinho, tá? Para que o seu salgado venha ficar todos uniformes do mesmo tamanho, tá certo? E também você saber a quantidade de gramas que você tá utilizando. Aí eu vou cortar. No meu caso aqui, cortei, deu 11 pedaços, tá bom? Essa é a sua primeira vez por aqui, eu te convido para se inscrever nesse canal, ativar o sininho de notificações, deixa o seu like, deixa também o seu comentário, comenta aí e me conta qual é a cidade que você está me assistindo. Eu sou aqui de Salvador, Bahia, sou a Leane Santos e por aqui estou compartilhando sempre a receitinha com vocês, tá bom? Gente, terminei de dividir aqui a massa, deu 11 pedaços e agora eu já separei o recheio, vou começar a fazer a abertura desses bolinhos de massa. Então, você faz uma bolinha e vai abrir a massa bem redondinha, para que você consiga modelar aí o seu salgado, tá certo? Vou rechear com queijo, presunto, tomate, cebola e orégano, mas você pode colocar o recheio da sua preferência. Não tem segredo. Abriu a bolinha redondinha, coloca uma fatia ou o recheio de frango, o recheio da sua preferência, e você vai começar fechando pelas laterais, tá certo? Então, fecha a primeira lateral. Depois você vem com a outra ponta da massa, vai cobrir por cima e depois você vai dobrar as 2 pontas para que esse recheio não venha a vazar. Não se preocupe que depois que ela fermentar novamente, não vai ficar aquele bolo grosso ali na parte de baixo, não. Ela vai se misturar a massa e o salgado vai ficar totalmente uniforme quando for levado para assar, tá certo? Agora, uma assadeira, você vai untar com óleo e vai colocar o seu salgado. Eu vou fazer mais uma vez para você entender direitinho como que você vai fazer para modelar o salgado. Abre a massa, faz aquela bolinha redondinha,
dá uma esticadinha na massa, vai polvilhando um pouquinho de farinha para facilitar e ela não ficar muito grudenta. Coloca o recheio da sua preferência, dobra a ponta da massa, dobra a outra por cima e depois você vai dobrar as duas cabeceiras, tá bom? A parte de cima e a parte de baixo. Gente, agora eu terminei de fazer o salgado. Agora eu vou cobrir com um paninho e vou deixar descansar por mais ou menos 20 minutinhos para ele dar uma fermentada, tá? E aí eu volto com vocês. Estou de volta, gente. O salgado já fermentou. Agora eu vou pincelar 2 gemas de ovo, tá? Coloquei aqui 2 gemas. Tira aquela películazinha que vem na gema do ovo. E você vai pincelar, tá bom? No meu caso aqui, eu vou polvilhar por cima um pouquinho de orégano. Mas pode ser gergelim também, só para fazer aquela decoração final. Coloque seu forno para aquecer. Vamos assar esse salgado a 200 graus. Gente, o salgado tá pronto. Olha só que maravilha. A massa, gente, fica muito fofinha. Rendeu 11 salgados com 500 gramas de farinha de trigo, tá? Então, é uma massa extremamente macia, fofinha, saborosa. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Todos os ingredientes estão na descrição desse vídeo. Comenta aí e me conta qual é a cidade que você está me assistindo. Se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever e deixar aquele like. Eu espero muito que você tenha gostado da receita de hoje. Se quiser aprender algum tipo de receitinha, como massas de pão, como receitas de salgado, massa de pizza, é só deixar nos comentários que a gente grava para vocês, tá bom? Fica com Deus, espero que você tenha gostado. Eu sou Leane Santos, diretamente de Salvador, Bahia, com mais uma receitinha de casa para vocês.